Começou aí? Uma pessoa precisa ser retirada. Eu não sei como é que ele escolhe, cara. Pronto. Pronto, começou a gravar. Então vamos lá, vamos dar início à sessão da tarde do nosso último dia de evento, que será aberta pelo professor Alisson Ferrari, da Universidade Federal da UFABC. O professor Alisson, ele fez o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá por volta de 2004, não é isso? Com o professor Girotti, não é isso, Alisson? Depois esteve no grupo da USP, durante uns estágios de pós-doc, de 2005 a 2007. Depois ficou ligado à Universidade da UFABC como pós-doc e, né, conseguiu um emprego, que hoje em dia é uma coisa muito difícil, mas os privilegiados somos nós, né? O professor Alisson teve um estágio de professor visitante na Universidade de Bloomington, da Indiana, lá no campus de Bloomington, nos Estados Unidos, e trabalha na área de teoria de campos, com fundamentos de teoria de campos, relação de simetria de Lorentz, questão de dualidades e outras questões de teoria de campos. Hoje ele vai falar sobre fontes eletromagnéticas, né, e violação de Lorentz. Por favor, professor, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso evento. E a palavra é sua. Obrigado aí pelas palavras, Manuel. Obrigado pelo convite. Muito bom estar participando aqui, para nós ver, mesmo que virtualmente, aqui a carinha de vocês aí. E achei um evento muito interessante. Eu confesso que eu não consegui assistir todas as palestras, né? Espero depois ouvir as gravadas. Mas eu acho que mesmo depois que enfim, acabar essa confusão que a gente está vivendo, a gente pode, de vez em quando, fazer alguns eventos desse tipo, porque facilita, né? Perde, né, a parte pessoal, mas é interessante, também complementa um pouco. Então, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu vou falar sobre a ideia era falar sobre uma série de trabalhos aí, que eu andei fazendo com o pessoal, mas acho que eu vou dar antes uma visão geral, vou dedicar um bom tempo aqui a fazer uma visão geral sobre o tópico. Acho que tem a impressão que tem vários estudantes aí na plateia aí assistindo, né? Então acho que pode ser interessante. Então peço desculpas aí que quem já conhece, posso me repetir um pouco, né? Mas acho que vale a pena. Então vou primeiro fazer um panorama geral, dar umas ideias bem gerais e depois comentar um pouco sobre alguns trabalhos mais específicos. Então, falar então, em termos gerais sobre violação de Lorentz, né? O que geralmente motiva, né, a gente estudar a violação de Lorentz? Então, geralmente, né, a motivação vem, digamos, da física da escala de Planck. Digamos assim, a ideia de que deve ter, né, ou pode ter, ou talvez deve ter, né, existir alguma física nova na escala de Planck. Né, e basicamente porque nessa escala a gente não pode mais desprezar a gravitação, né, na física de partículas, na mecânica quântica. Então, se a gente está num domínio, nessa escala, né, de comprimentos, a gente está num domínio de gravitação quântica e ninguém sabe realmente como quantizar a gravitação. A gente tem várias abordagens, né, várias propostas, várias delas, né, muito bem desenvolvidas, outras mais extravagantes, vamos dizer assim, né, mas a gente não tem realmente uma resposta, eu acho, universalmente aceita, principalmente porque a gente não consegue colocar a teste, né? A gente não consegue realmente testar as diferentes hipóteses e consequências que essas abordagens fazem, porque é muito difícil chegar nessa escala, né? Mas em termos gerais, né, enfim, é comum pensar, né, que o espaço-tempo vai ter que ser quantizado de algum jeito, e aí fica no trivial, né, você imaginar o que acontece com a simetria de Lorentz, porque a simetria de Lorentz é uma simetria do espaço-tempo. Ela é, digamos, ela é a simetria global do espaço-tempo, né, no caso sem gravitação, e ela é a simetria local, digamos, do espaço-tempo, no caso geral, né, de relatividade geral. Então, se você modifica o espaço-tempo, quantiza ele de algum jeito, você pode se perguntar o que acontece com a simetria de Lorentz, né? Então, a motivação que geralmente se dá, né, para estudar a violação de Lorentz é isso, né, de que a violação de Lorentz vai surgir aí na gravitação quântica.
No entanto, eu quero problematizar um pouco essa ideia, tá? Porque eu acho que é interessante. Então, vamos dar uma olhada, né, em algumas propostas, né, que foram feitas sobre o que seria um espaço-tempo quantizado, né? Então, por exemplo, esse trabalho, muita gente citou, né, é um trabalho de 47, né, bem antigo, meio esquecido, e ele ressurgiu, né, digamos, de 20 anos para cá, né, depois que o pessoal se atraiu por teorias não computativas, né, e ficou conhecido como talvez o primeiro artigo publicado, né, sobre um espaço-tempo quantizado, né, espaço-tempo não comutativo, como a gente chamaria, né, atualmente, né. Então, o trabalho de Snyder, né, muita gente citou ele como uma referência histórica, né, mas quem realmente lê o trabalho, né, é interessante que vai perceber que o ponto principal que o Snyder tentou fazer aqui foi mostrar que ele conseguia quantizar o espaço-tempo sem perder invariância de Lorentz. Esse era o ponto principal do primeiro trabalho dele. O segundo trabalho era a extensão dessas coisas, dessa ideia para eletromagnetismo. Tá? Mas o primeiro trabalho dele, o ponto central do artigo é mostrar que ele consegue preservar a simetria de Lorentz, embora quantizando o espaço-tempo. Né? Ele faz isso essencialmente, né, promovendo, né, coordenadas do espaço-tempo a operadores que formam uma álgebra, né, fechada com os geradores de Lorentz, tá? E aí ele argumenta aí que com isso ele consegue criar um espaço-tempo quantizado que é invariante de Lorentz. Aí já um bom tempo depois, né, 94, né, tem esse trabalho que é famoso, né, que fez um argumento muito bonito, né, um argumento semiclássico, para dizer, né, que existe, né, um limite, digamos, em princípio, para nossa capacidade de localizar um ponto do espaço-tempo, né, e que isso poderia, justamente seria um dos argumentos, né, um dos indícios, digamos, para dizer que o espaço-tempo vai ser quantizado, eventualmente. Tá? E o argumento também é bem conhecido, né, mas, caso alguém não conheça, né, a ideia é que se você vai querer localizar, né, um certo evento do espaço-tempo, uma precisão Δx, uma incerteza, uma precisão, né, de determinação, né, de coordenadas espaciais e temporal. Δx, muito pequeno. Né? Numa teoria quântica, isso vai ter que ser feito com uma partícula teste, que tem um comprimento de onda da mesma ordem, Δx muito pequeno, o que significa que essa partícula vai ter que ter um momento muito grande, né, da ordem 1 sobre Δx. Então, esse processo de medida envolve, né, você concentrar uma quantidade grande de energia-momento numa região de espaço-tempo muito pequena, ou seja, uma densidade de energia-momento muito alta, né, que, pela equação de Einstein, né, é fonte de um campo gravitacional. Então, se você pega Δx e torna isso muito pequeno, você vai ter uma densidade, né, de energia-momento muito grande, e aí que foi a conta que eles fizeram, né, que se esse Δx for da ordem do comprimento de Planck, você acaba formando um horizonte de eventos. Né? Então, basicamente, você não consegue mais medir, melhorar, digamos, a precisão da medida dessa partícula, desse evento aqui. Né? E aí, enfim, essa é a primeira parte da conta que eles fazem, né? E aí depois eles mostram, né? Eles deduzem, digamos, essas relações de incerteza no espaço-tempo a partir disso, né? E aí eles mostram, né, que essas relações de incerteza no espaço-tempo, né, elas podem ser obtidas, né, a partir dessa relação aqui de não computação, né, uma não comutatividade do espaço-tempo. Tá? Então, aqui é outro trabalho também que foi muito citado, aí, né, depois dos anos 2000, né, quando essas ideias ressurgiram, né, mas também não sei quanta gente foi lá para olhar os detalhes do artigo e ver que eles impõem que a teoria seja invariante de Lorentz, né, Poincaré em geral. Certo? Eles não admitiram nada diferente que isso. Então, eles têm que fazer toda uma engenharia lá, eles têm que diagonalizar esse operador Q, integrar nele para conseguir apagar, digamos, a versão de Lorentz que apareceria aí e construir uma estrutura, digamos, que é invariante de Lorentz. Aí já, né, então na virada aí dos anos do século XX, né, para o XXI, né, chegou esse artigo famosíssimo, né, que atraiu, né, uma grande parte da comunidade, né, para estudar teorias não computativas, né, que foi o trabalho do Saber Witten, né, que eles encontraram, né, em teoria de cordas, né, uma geometria, uma
um espaço-tempo não comutativo, né? Quer dizer, se a gente imagina que o nosso espaço-tempo é uma brana que vive mergulhada aí no universo das cordas, né? E se você liga aqui um campo magnético de fundo nessa brana, né? Então, no nosso universo, né? Num certo limite, você tem uma teoria de campos que vive no espaço não comutativo. Né? As coordenadas não comutam, esse θ aqui está relacionado essencialmente com esse campo esse campo de fundo que você ligou aí na brana. E nesse caso aqui, né, aí sim você tem de fato uma quebra explícita da simetria de Lorentz, né, porque no nosso universo, que seria essa brana aqui, né, tem uma direção preferencial, né, que é dada justamente por esse campo de fundo que você colocou a mão. Né, então, por construção, né, aqui você viola a simetria de Lorentz. Tá? E acho que, não sei se é só para mim, né? Para mim, por exemplo, enfim, eu fiz doutorado na época em que essas teorias não comutativas estavam na moda, né? Então eu fiz doutorado em teorias não comutativas, e foi aqui, digamos, que eu encontrei, digamos, né, o tópico, né, digamos, de versão de Lorentz, e comecei a explorar essas coisas. Eu acho que imagino que não fui o único, né, que começou a estudar essas coisas a partir daqui. Então é interessante, eu citei esses trabalhos antigos, né, vindo então lá da década de 50 até agora, né? Podia ter citado outras coisas também, mas fiquei só nesses três, né? Para mostrar que versão de Lorentz nem sempre foi um assunto muito popular, né? Na verdade, né, algumas décadas passadas, né, mesmo pessoas que propunham uma quantização do espaço-tempo, ou seja, trocar a descrição do espaço-tempo que a gente conhece por algo completamente diferente, né, ainda tinha que ser feito preservando invariâncias de Lorentz. Né? Tal a confiança, digamos, né, que nós físicos aprendemos a ter, né, na relatividade restrita, né, na simetria de Lorentz. Então, mas a verdade, né, é que não é claro realmente o que acontece, né, com a simetria de Lorentz na escala de Planck. Tá? Então, existem propostas que vão no sentido, existem propostas que vão em outro sentido. Existem propostas que eu não falei que naturalmente mostram que a simetria de Lorentz vai ser deformada de algum jeito quando você chegar, digamos, na gravitação quântica, certo? Mas, por outro lado, também é possível, é perfeitamente possível, né, de que a gravitação quântica seja invariante de Lorentz. Isso pode acontecer, né? Na verdade, se formos honestos, é isso que favorece, digamos, todas as evidências que a gente tem até agora. Certo? Então, o interessante é que isso é um fato não trivial. Né? Nem sempre é trivial você quantizar o espaço-tempo, discretizar o espaço-tempo, mantendo, de alguma forma, a simetria de Lorentz. Então, o ponto que eu quero fazer, né, é que o ideal não é a gente assumir, né, que a simetria de Lorentz vale, né, até a escala de Planck, né, mas ver isso como algo que a gente tem que verificar, né, como um pressuposto, né, como um postulado, digamos, que a gente vai ter que gostaria de colocar à prova com os experimentos. Né. E isso é importante porque, seja você descobrir, né, que existe de fato uma versão de Lorentz, né, ou que não existe, né, de um jeito ou de outro, isso vai ser uma informação, isso pode ser uma informação experimental que a gente pode tentar obter, né, da física da escala de Planck, né, que é algo que a gente quer muito, né, informações experimentais, né, sobre o que acontece na escala de Planck. A questão é como, né? Quer dizer, como enxergar, né, uma possível, uma hipotética, né, violação ou modificação, né, da simetria de Lorentz na escala de Planck. E isso é muito, muito difícil, né? E essa figurinha aqui que eu fiz tenta meio que mostrar, né, essa dificuldade, né? Que é uma coincidência interessante, né? Se você for tentar olhar, digamos, o melhor equipamento que a gente tem hoje em dia, digamos, o microscópio mais potente que a gente tem hoje em dia seria o LHC, e a escala de comprimento, digamos, investigado pelo LHC é da ordem de 10 menos 19 metros. Certo? Só que a escala de Planck é 10 menos 35. Então tem 16 ordens de magnitude ainda entre o LHC e a escala de Planck. 16 ordens de magnitude é a diferença entre o nosso tamanho, né, e o núcleo atômico, essencialmente.
né? Arredondando, né? Então, ou seja, o quão longe os nossos equipamentos estão da escala de Planck, bom, é tão longe quanto a gente está do núcleo atômico, em termos de escala de tamanho, certo? Então, é complicado, realmente, né? Não é à toa que a gente tem tanta riqueza de ideias teóricas, digamos, sobre gravitação quântica, sem realmente conseguir decidir, às vezes, ou excluir uma ou outra, né? Porque é difícil você conseguir, né, testar alguma coisa aqui numa escala como essa, certo? Então, digamos, se você enxerga a física, né, digamos, na escala aqui do LHC, né, você imagina que, olhando então a física, né, na escala do LHC, né, qualquer efeito que venha lá da escala de Planck vai estar suprimido por possivelmente potências, né, dessa razão aqui entre essas escalas, né, que é então, como eu falei, né, 10 a menos 16. Então, é natural imaginar, né, que qualquer efeito, em princípio, físico diferente que possa aparecer aqui, né, se você tenta olhar usando a física do LHC, por exemplo, né, a física que a gente tem acesso hoje em dia, né, esses são efeitos muito pequenos, né, de uma ordem que se tivesse que chutar, eu chutaria seria algo assim. Então a questão é, como medir algo tão pequeno? Como você medir vibração de Lorentz, né, ou outro possível efeito, né, mas enfim, o que eu estou falando aqui é vibração de Lorentz, né? Como medir um efeito tão pequeno? Certo? E aí, basicamente, você tem duas formas, né? Ou experimentos muito sensíveis, né? Experimentos que consigam ter uma sensibilidade que seja similar a essa, né? Ou efeitos cumulativos, né? Você tem algum efeito que é muito pequeno, mas que ele se acumula, digamos, de alguma forma, né, em algum experimento, até ficar algo apreciável, né? Então, a forma como a gente tem esperança, né, enfim, como a comunidade, digamos, tem trabalhado nas últimas décadas para tentar realizar isso, é a seguinte, né? Você pensa, então, que existe gravitação quântica, que é alguma coisa que eu não sei o que é, tá? Pode ser aí um espaço de loops, né? Pode ser teoria de cordas, pode ser uma geometria não comutativa, enfim, é alguma coisa, né, que está lá na escala de Planck, né, que eu posso imaginar o que é, mas é difícil medir, certo? E a gente vive numa escala de energia muito inferior, né, ou de comprimento muito maior, certo? E na escala que a gente vive, né, o que a gente enxerga é uma teoria efetiva. E essa teoria efetiva, ela tem que descrever a física que a gente enxerga, né? Então, ela tem que incluir o modelo padrão, né, das partículas elementares e a gravitação, certo? E eu vou assumir, né, que essa teoria efetiva pode ter pequenas correções adicionais, certo? Que vão ser, então, uma lembrança, digamos, da física diferente que acontece aqui, certo? Então, essas pequenas correções, são elas que carregam, digamos, alguma memória do que acontece aqui, e eu estou assumindo, então, né, que elas podem ser, digamos, podem incluir, né, algum tipo de vibração de Lorentz, né, como herança, então, dessa física diferente que aparece aqui, tá? Então, essa ideia, né, de pensar o modelo padrão e a gravitação, as teorias atuais, como teorias efetivas, né, e tentar incorporar nelas, né, correções que descrevem hipotéticas violações de Lorentz, né, foi desenvolvida, né, principalmente pelo Kostelec, né, e colaboradores, e compõe aquilo que a gente chama, né, do SME, né, o Standard Model Extension, né, o modelo padrão estendido, certo? Então, essa aqui tem sido, digamos, a abordagem tem sido muito, muito rica, né, e muito frutífera, né, para essa área de violação de Lorentz aí nos últimos aí 20 e poucos anos. Então, por exemplo, né, como que se realiza essa ideia, né? Pegando no caso bem familiar do eletromagnetismo, por exemplo, né? Você incorpora, né, na teoria de Maxwell usual, né, que está aqui, você incorpora pequenas correções, né, digamos que preservam outras propriedades da teoria, como invariância de calibre, né? Mas permitem você violar Lorentz de um jeito, né? E a forma como isso aparece é em termos de tensores de fundo, né? Vetores ou tensores constantes, né, que estão acoplados com os campos dinâmicos
né, da teoria, né, no caso, o campo eletromagnético, certo? Então, isso aqui seria, digamos, né, bom, e aí tem, enfim, todo um argumento que é feito, né, para mostrar que esses termos aqui são os mais gerais possíveis que você pode colocar, né, respeitando certas restrições razoáveis, né, e aí você chega nisso aqui, que seria, então, aqui seria o setor de fóton, digamos, né, do SME. Tá? E chegando aqui, a ideia, né, é, por exemplo, tá? Esquece esse termo, por exemplo, no primeiro momento, pega esse termo aqui, expande ele, né, para chegar, digamos, no que seria a Lagrangiana de Maxwell usual, conhecida, né, que vai aparecer com uma série de correções, tá, que vem da velocidade de Lorentz. Né? Esses caras aqui, eu não coloquei a definição aqui, se você quiser, você pode olhar nesse artigo ou em outros, tá? Mas esses capas aqui são redefinições a partir desse tensor que está aqui. Certo? O ponto é que a física, essa lagrangiana aqui, é muito bem conhecida. Né? A gente conhece muito bem, né, a física de fótons, física do eletromagnetismo em geral. Né? Então, inclusive, a gente tem, né, nessa física experimentos muito sensíveis, certo? E efeitos cumulativos, né? Em particular astrofísica, né? Em que você pega e olha um fóton, né, que percorreu uma distância astrofísica até chegar até você. Certo? Então, efeitos cumulativos podem, de fato, né, amplificar, digamos, os efeitos da velocidade de Lorentz e isso tornar algo que você pode medir. Né? E com essa ideia, né, você chega nesse tipo de tabela, que eu sempre gosto de mostrar, né, porque eu acho muito bonito, né, ver o ponto em que chegou essa área, né, que é você testar a velocidade de Lorentz, encontrar limites para a velocidade de Lorentz, né, usando a gama mais variada de experimentos possíveis e imagináveis, né, pensando em termos de teoria efetiva. Né. Então, o que acontece é que a gente não encontra a velocidade de Lorentz, né, então, a gente só encontra até agora resultados nulos. Né? Então, a precisão das nossas medidas, basicamente, dá um limite superior para essas hipotéticas parâmetros de violação de Lorentz. Certo? E você chega, digamos, a vínculos experimentais bem fortes e usando experimentos dos mais variados possíveis. Certo? Porque, basicamente, né, existem experimentos dos mais variados possíveis em que entra essa lagrangiana, a lagrangiana do eletromagnetismo. Né? Então, esse tem sido um campo extremamente frutífero, né, digamos, nas últimas décadas. Tá? Então, aqui, quem quiser ver, né, digamos, o sumário mais atualizado aí dos resultados experimentais, pode olhar essa tabela aqui. Então, aqui as conclusões dessa primeira parte, né, conclusões gerais da primeira parte, né, que pode acontecer de fato, né, de que a simetria de Lorentz, que a gente conhece já há mais de 100 anos, né, de fato, ela pode acabar sendo uma simetria exata da natureza. Né? Pode ser que ela seja válida mesmo até a escala de Planck, que é algo que a gente que é um domínio da física ainda bastante inexplorado. Tá? E isso seria um fato extraordinário. Né? E a gente não deveria simplesmente assumir que isso é verdade, né? Porque testar todo o princípio da física, quando você entra no domínio novo de fenômenos, né, isso é parte do que é a prática científica, uma boa prática científica. Então, isso é essencial. Né? E mesmo que a gente chegue a resultado zero, né, você só consiga dizer que não existe violação de Lorentz com uma precisão cada vez maior, né, isso ainda tem um valor científico, tá? Porque a gente está, digamos, testando um princípio fundamental da nossa física num domínio de fenômenos completamente novo, né, e essencialmente inacessível, digamos, para experimentação direta. Então, nesse sentido, né, a velocidade de Lorentz pode funcionar, né, como uma espécie de janela, né, para essa física da escala de Planck. Então, era isso, digamos, que eu queria dar em termos de panorama geral, né, falei pouco mais que acho que 20 e poucos minutos, né? Vou, então, agora começar a falar um pouquinho sobre alguns trabalhos, né, que eu participei, em colaboração com meu ex-aluno de doutorado, atualmente pós-doc também comigo, o Luiz Henrique, tá? Também com o Fabrício e outras pessoas também trabalharam. Tá? Eu cito só o Luiz e o Fabrício, porque foi aqueles com quem eu trabalhei diretamente.
certo? Que é essa ideia de procurar, né, de olhar, digamos, fazer o eletromagnetismo clássico, né, de você pegar fontes eletromagnéticas, né, cargas pontiformes, linhas de corrente, planos de carga, e calcular os campos dessas coisas, né, e ver as interações dessas diferentes fontes, né, eletromagnéticas, só que num cenário em que você incorpora, então, vibração de Lorentz. Tem uma pergunta aí, Manuel, você que acha que interrompe agora ou faz no final? Acho que pode fazer agora, eu acho. A gente pode fazer no final, eu acho melhor. Você acha melhor? Então Sim. tá. Então tá. Então, Luiz, segura aí que então depois a gente vê. Então, interessante, né, de fazer isso, né, que o eletromagnetismo, enfim, é uma física muito bem conhecida, né, e a pergunta é, né, será que ela pode ser sensível o suficiente, né, para gerar, né, talvez, vínculos novos, né, essas interações entre cargas, né, então essa pode ser visto como a motivação disso que a gente está fazendo, né. Então aqui tem uma série de artigos, tá, isso aqui é uma lista não extensiva, não completa, tá, mas representativa, pelo menos, né, dos trabalhos que têm sido feitos. E, em geral, a ideia básica desses trabalhos todos é bastante simples, tá? E eu resumo da seguinte maneira, né? Você começa com uma teoria, tá? Que vai ser a elerodinâmica, que é ED, tá? Mas às vezes a gente usa o modelo escalar como um toy model, também já foi feito também para gravitação um trabalho, certo? Mas vamos ficar aqui na QED, porque é mais familiar, né? Você incorpora alguma forma de interação de Lorentz, tá? E você incorpora a interação com a fonte, tá? Com a fonte eletromagnética J, né? Com a fonte do campo. Aí você vai calcular a energia de interação, certo? Você pode calcular, por exemplo, dessa maneira aqui, certo? Em que você tem, digamos aqui, as fontes, né? E o propagador da teoria, essencialmente, né? Codifica a forma, né? Como o campo, né? Digamos, conecta, né? As duas fontes, né? Então, isso aqui é uma forma possível de você calcular a interação entre essas fontes. E aí você, enfim, você tira o propagador dessa parte da ação, da lagrangiana, né? Daqui você tira o propagador, que geralmente vai ter a parte usual, né? Invariante de Lorentz, e uma parte, né, que incorpora a vibração de Lorentz. Aí você escolhe a fonte, né? E aí você tem um monte de... Você pode pegar cargas pontiformes, densidades de corrente, densidades de carga diferentes, né? Até coisas menos ortodoxas, como corda de Dirac, etc. Tá? Você pode também colocar um tempero diferente, se quiser, né? Por exemplo, colocar uma condição de contorno não trivial, certo? E aí você tenta colocar esses ingredientes e calcular essa energia, né? Então, sabendo a energia de interação entre essas fontes, você pode, por exemplo, calcular forças, torques, e se perguntar se isso é algo que pode ser mensurado, por exemplo. Certo? Então, a ideia é bastante simples, né? Mas, como sempre, né, o problema são os detalhes. Né? Então, isso nem sempre é fácil de fazer. Né? Então, achar o propagador, às vezes, é meio chatinho, né? E calcular explicitamente, né? Calcular analiticamente essas integrais aqui nem sempre é simples também. Né? Muitas vezes você tem que pegar uma forma particular, né? de vibração de Lorentz, né, para conseguir resolver essas integrais e conseguir realmente tirar algum resultado definitivo, um resultado analítico, a gente está interessado, né? Você sempre poder fazer numericamente, né, mas que gosta de fazer as coisas analiticamente. Então, para dar um gostinho do tipo de coisa que o pessoal que a gente encontra, né, esse aqui acho que um dos primeiros trabalhos dessa linha, né, que eu nem participei, né, foi do Luiz, o Fabrício e o Elael, né. A partir de um modelo com versão de Lorentz simples, que aqui é dada por um único vetor, né? Aí você consegue calcular o propagador, você escolhe a fonte, por exemplo, duas cargas, né, pontiformes na posição A1 e na posição A2, né? Faz as contas e consegue calcular, né, nesse caso, né, após uma série de mudanças de coordenadas, aí manipulações, você consegue chegar na energia de interação. Né? Então, isso aqui você vê que se o V, né, se esse V, né, que parametriza a versão de Lorentz é zero, isso que basicamente dá a interação coulombiana, né, entre duas cargas, né, onde o Azinho aqui é o vetor de separação das duas cargas. Né? Então, se V é zero, esse cara que fica 1, esse cara que some, né, isso que fica basicamente a interação coulombiana. Né? Mas se existe, então, né, esse fundo, né, esse vetor de fundo, que é a versão de Lorentz, né,
você vê que a interação colombiana, né, passa a depender, né, da orientação, né, do seu experimento em relação a esse fundo. Então, você gira o seu experimento, né, você vai sentir uma mudança na interação colombiana entre cargas. Então, isso seria um efeito, né, da variação de Lorentz nesse tipo de física. E como você tem essa dependência e orientação, né, não surpreendentemente, né, isso vai gerar, isso fica que você tem um torque, né? Então, basicamente, um dipolo de cargas, por exemplo, né, isolado, sozinho, ele vai sentir um torque devido à orientação dele em relação a esse background aqui, né, essa variação de Lorentz de fundo. Então, isso que seriam efeitos, digamos, dramáticos, né, de uma variação de Lorentz. Oi, Manuel. Oi, Alisson. 5 minutos. 5 minutos, beleza. Tem umas perguntas escaladas aí para você. Tá, beleza. Eu vou rapidinho aqui. Então, esse aqui é o tipo de coisa, né, que o pessoal encontra. Né? Você pode também fazer uma estimativa numérica, essa é a parte interessante, né? Tentar colocar os números aqui para ver como que isso funciona. Né? Então, imagina um dipolo aí de 1 centímetro, uma carga aqui que é dada por um número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron, né? Aí você vai achar que o torque é dessa ordem, tá? Em unidades naturais, certo? Aí eu pesquisei um pouquinho aí que tipo de sensibilidade experimental, experimentos de pêndulo de torção conseguem chegar, né? E eu encontrei números da ordem de 10 a 16 Newton-metro, que em unidades naturais dá algo assim. Então você vê que estamos longe, né? Enfim, o efeito de Lorentz, né? Ele sozinho, só esse fator já é mais que 10 ordens de magnitude menor do que a sensibilidade atual. E tem esse fator aqui, né, em que o número de elétrons pode ser grande, né, porque eu posso fazer experimentos com algo macroscópico, né, só que o V, que é o parâmetro de Lorentz, em princípio é muito pequeno. Certo? Então, é um pouco difícil imaginar, né, que enfim, com a tecnologia que a gente concebe hoje em dia, você vai conseguir medir algo assim. Então, infelizmente, por enquanto, não tem muitas esperanças de que saia isso, algum vínculo experimental interessante disso no laboratório. Tá? Aí tem outros efeitos que você pode mostrar, então aqui só rapidinho, né? Você pode considerar, por exemplo, uma densidade de corrente, né? Uma corrente constante e uma carga parada, né? Não sente, porque essa corrente gera um campo magnético, né? Então a carga parada não sente nada, em geral, em princípio, né? Mas se você liga, né, a variação de Lorentz, você vai ter, por exemplo, um torque nesse sistema devido à variação de Lorentz, que também seria um efeito diferente vindo da variação de Lorentz, certo? E tem várias, enfim, isso foi uma ideia geral do tipo de resultado que se parece, tá? Enfim, tem várias coisas que foram olhadas, né? Enfim, a gente olhou teoria com spin zero como um toy model, a gente olhou casos em que você incorpora aqui um termo que representa um espelho semi-transparente, então você coloca aqui uma condição de contorno não trivial, né? A gente olhou também coisas não mínimas, tem um trabalho também que eu esqueci de colocar a citação aqui, ou essa aqui eu errei, então eu posso ter errado aqui, desculpa, mas tem trabalhos de gravitação, né? E tem um trabalho que é que acho que foi o Luiz Henrique com o Fabrício, eu acho, e também os dois fizeram esse trabalho aqui interessante, né? Que pegaram um fundo de variação de Lorentz mais geral, né? O que é uma coisa muito interessante de ser feita, que nem sempre a gente faz. Então, esse é o resumo, tá, desses vários trabalhos. Deixei citações aí para quem tiver interesse em olhar, né? Então, a ideia é de que a gente entende muito bem a interação entre fontes, né? Então, seria um efeito muito dramático, né, de variação de Lorentz se você, sei lá, pegar um dipolo e perceber que o dipolo está espontaneamente girando, né, porque ele sente um torque devido à variação de Lorentz. Só que, infelizmente, né, por enquanto, as sensibilidades experimentais, eu acho que ainda estão bem longe de conseguir chegar a isso, mas esperemos que surja aí algum experimentalista esperto bastante para conseguir resolver isso, né? Então, termino sugerindo aí que todo mundo continue procurando por variação de Lorentz, que seja a gente encontrando ou não, é um resultado interessante. Então, era isso. Bom, muito bem. Vamos iniciar a sessão de perguntas para o Alisson. Eu acho que o primeiro pedido de pergunta aqui
é devido cabe ao Luiz Felipe Demétrio. Opa, boa tarde, tá dando para me ouvir? Boa tarde, boa tarde. Você pode perguntar. Beleza. Esse tema de violação de Lorentz me lembrou um trabalho que eu tinha lido há algum tempo, que a ideia era a seguinte: a relatividade restrita, invariância de Lorentz, essas coisas, ocorre quando não tem gravidade ou quando gravidade não é relevante, porque a métrica de Minkowski satisfaz trivialmente as equações de Einstein sem fonte. Só que as observações de cosmologia indicam que o universo está expandindo de forma acelerada e isso, a princípio, deve ser corrigido com o termo cosmológico nas equações de Einstein. Com isso, a métrica de Minkowski já não vai resolver elas no vácuo. Você teria que substituir ela por um outro tipo de relatividade, que o pessoal chama de relatividade de De Sitter, naquele trabalho, e estudou aquilo e tal. Isso foi uma linha um pouco diferente do que estava apresentado aqui, porque você estava discutindo invariância de Lorentz na escala de Planck. Mas eu fiquei curioso se você conhece algum caso de violações, talvez, ou trabalhos a respeito de violações, uma escala não necessariamente na de Planck, que seria o caso daquele trabalho que eu li. Sim, sim. Tem coisas, assim, aí eu confesso que eu nunca cheguei a olhar mais a fundo, né? Mas tem trabalhos que tentam, né, digamos assim, dizer que existe uma versão de Lorentz cuja origem é cosmológica, né? Então, algum tipo de campo. Você tem coisa axiônica, por exemplo. O pessoal coloca um campo de Axion, que imagina que ele é um campo cosmológico, que, digamos, ele está congelado e ele está, digamos, tem um gradiente muito fraco. Ele varia muito fracamente, né, no espaço-tempo, né? Então, essencialmente, o gradiente dele dá uma direção preferencial, né, e daí surge uma simetria de Lorentz, uma violação da simetria de Lorentz. Né? Essa é uma outra ideia, né, em que, digamos, essa versão de Lorentz viria de outra forma. Né? De fato, é uma abordagem que eu diria, razoavelmente independente daquilo que eu falei. Né? Porque você está dizendo, digamos, que basicamente essa violação de Lorentz seria alguma condição cosmológica, digamos, do universo que a gente vive, né? E não uma característica essencial, digamos, das interações elementares, digamos, da natureza mais fundamental, digamos, né, das interações. Mas é algo que muita gente tem feito, sim. Entendi. Muito obrigado. Beleza? Obrigado. Eu acho que a próxima pergunta é do Rodrigo. Oi, Alisson, tudo bom? Obrigado pelo seminário, muito bom. Minha pergunta é simples, né? Sobre os bounds que você colocou lá naquelas tabelinhas iniciais. Me ocorreu se eles já olharam o bound em cima da radiação cósmica de fundo. Tem resultado com relação a isso? Eu imagino que tem efeito, né? Eu acho que tem, sim. Eu sei que a questão de estudar gravitação está bem mais preliminar, digamos. Então tem muito menos vínculos, porque gravitação com versão de Lorentz é bem mais complicado. Né? Tem uma coisa assim, só que eu vou te confessar que eu não vou me lembrar se eles tiraram alguma coisa, digamos do conhecimento, né? Digamos, nosso conhecimento sobre a radiação cósmica de fundo, né? Ele aprimorou, digamos, por muitas ordens de magnitude, né? Nas últimas décadas, né? Isso. Então, eu não vou saber te apontar agora se alguém já chegou a olhar isso. Eu imagino que sim, que tenha tido alguma coisa aí. Tá, mas eu não, tem um problema lá, parece que tem um problema no espectro da distribuição, né? Quando você olha aquela imagem do universo, aquelas bolinhas verdes e amarelas, parece que tem algumas anomalias. Não sabe explicar muito bem. Talvez o Lorentz pudesse dizer alguma coisa. Não sei, eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido. Tá, realmente não sei te dizer. Eu já vi uma coisa, né, mas como comentei já antes também, né, foi um lado da questão que eu nunca cheguei a explorar muito, assim, né. Mas se tiver curiosidade, né, se você olha nesse artigo aqui, que é aquelas tabelas, né, que eles preparam, né,
você vai encontrar aí, porque todo ano eles atualizam isso. Então, legal. então assim, qualquer tipo de experimento que você quer saber se já foi explorado nesse espectro, você vai aqui que você acaba encontrando. Legal. Beleza, obrigado. Beleza? Acho que... Obrigado, Rodrigo. Acho que tem uma pergunta do Nelson Braga. Oi. Bom, Opa. antes de mais nada, e parabéns, Alisson, pela sua apresentação. Achei super clara, didática, enfim, interessantíssimo. Bom, não entendo nada desse assunto, mas quero aproveitar a sua boa vontade para fazer umas perguntas de leigo, né? Perguntas um pouco tolas, talvez. Mas em relação à possível medição, observação em aceleradores de partículas da correlação de Lorentz. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, você colocou alguns limites superiores para o comprimento onde você observaria a violação de Lorentz. E eu queria saber se isso está muito longe do que você poderia esperar de gerações futuras de aceleradores de partículas. Quão longe estamos disso, de poder pensar em achar violação de Lorentz em aceleradores de partículas por esse tipo de tabela que se obtém de outras fontes, né, de outras observações. E depois, num acelerador de partículas, como nós veríamos um indício, um sinal de violação de Lorentz? Que tipo de observação? Bom, vamos lá, né? Quer dizer, a gente conseguir chegar, né, em qualquer... A gente está muito longe da escala de Planck, né? 16 ordens de magnitude não é algo que... Mas você só estaria na escala de Planck? Não pode estar um pouco mais... Não, porque justamente, né, a gente consegue medir com precisão suficiente, a gente pode chegar perto, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Pegar essa tabela aqui, por exemplo, né? Geralmente os vínculos mais fortes vêm de astrofísica. Assim, a astrofísica, quando você consegue, digamos, né, conectar um coeficiente de viola Lorentz com alguma observação astrofísica, geralmente os vínculos são bem fortes, tá? Você vê, tem coisas físicas de colisores, né? Que também são vínculos bons, tá? Então, a questão é assim, sim, você consegue, né, bons vínculos experimentais com colisores, certo? Nem sempre são os melhores. Tipicamente, né, onde os melhores vínculos são astrofísica, certo? Por outro lado, né, a física de colisores é mais limpa, em certo sentido, né? Você tem mais controle sobre o que acontece, né? Então, fornece uma visão complementar, digamos, né, ao que seria, digamos, ao que você observa na astrofísica, né? A coisa complica bastante quando você começa a olhar a interação forte, né? Porque aí, como tudo, enfim, que exceder é uma desgraça, né? Então, assim, o pessoal está começando ainda a olhar efeitos de violação de Lorentz na QCD. Né? O jeito que você detecta isso é aquela coisa, né? Você mede lá, enfim, esse de choque, né? E você calcula essas coisas a partir de propagadores e vértices. Né? O que a violação de Lorentz faz, essencialmente, é modificar os propagadores e os vértices por pequenos parâmetros. Né? Então, você faz, digamos assim, você vai, digamos, ter correções. Né? Deixa eu recomeçar. Uma das formas, eu não comentei isso aqui na apresentação, mas é interessante falar isso, né? Um dos sinais mais interessantes, né, de que qualquer experimento que você for fazer de violação de Lorentz, né, seria você perceber uma oscilação diária na tua observação, né? Ou seja, você teria que fazer experimentos lá com o LHC, né, verificar os timestamps, né, o tempo de cada evento, né, e aí ver se, por exemplo, a amplitude de tal evento, de tal colisão, varia no tempo, né, com uma frequência de 23 horas, 56 minutos e tantos segundos. Por quê? Né? Porque a versão de Lorentz, o teu experimento depende da orientação. E qualquer experimento que está fixado à Terra está girando junto com a Terra. Né? Então, o efeito dominante da versão de Lorentz sempre vai ser uma oscilação com essa frequência. Em qualquer coisa que você meça, a princípio. Né? Então, essa por isso seria uma maneira. Né? Para medir esse tipo de coisa no LHC, uma forma, por exemplo, é isso. Você tem que pegar, digamos, a orientação do teu experimento, né, e ver se tem uma variação temporal nos resultados com essa frequência. Tá? Essa é uma maneira, por exemplo, que pode ser medido. O Alisson, tem
Nelson, você tem mais perguntas? Porque eu acho que tem outras perguntas também ainda. Só agradecer, obrigado. Obrigado, Nelson. Desculpa cortar aí. Uhum. Eu acho que tem uma pergunta do Petrov. O Albert, sim, ele perguntou da... Agora, pergunta simples. Sim, pergunta simples. Que nesse contexto de cálculo da energia da interação, se você pensava de olhar extensões da eletrodinâmica como altas derivadas, porque eu penso que isso é extensão natural para o seguinte. Sim, sim. A gente chegou a fazer, né, acho que o primeiro trabalho que eu fiz com o Luiz Henrique com isso era uma teoria com altas derivadas, tá? Deixa eu passar aqui, quando eu vou falando, para mostrar qual que é. Então, tem um trabalho feito, mas é um trabalho bem particular, assim, né, para uma versão bem particular, né, que é esta daqui, certo? Que eu lembro agora, posso estar falando bobagem, desculpa se eu estou falando bobagem, mas eu acho que esse aqui é o único trabalho com altos derivados que a gente viu até agora, né? Mas, de fato, foi só um caso bem particular, não tem nada mais sistemático, não. Então, seria assim, um caso interessante tentar pegar, né, sei lá, correções de ordem... coeficientes no mínimo de dimensão 5 ou 6 e tentar calcular essas coisas. Seria uma extensão interessante para ser feita. Então, certamente, digamos, está no horizonte. Né? Não tem nada pronto nessa linha ainda, mas está no horizonte. Oi, Alex. Eu também tenho uma pergunta. Fala. Obrigado pelo seu seminário. Eu achei muito bom a maneira como você fez a motivação. Parabéns aí pela maneira interessante que você motivou. Obrigado. Deixa eu te colocar uma coisa. Na hora que você apresentou aqueles resultados lá da energia colombiana, basicamente seria a lei de Coulomb, né? Você poderia reproduzir a lei de Coulomb. Acontece o seguinte, que em vários modelos de violação de lei de violação de lei, a gente não consegue modificar a lei de Coulomb, né? Aí eu achei curioso o seu resultado, entendeu? Porque se você consegue, se você conseguir, de fato, se você tem uma lei de modificação da lei de Coulomb, você pode usar os experimentos que foram feitos no século XX, né? Que estabelece a precisão da lei de Coulomb, experimentos da década de 70, começou com Cavendish isso, né? Com Cavendish, Maxwell, e você estabelecendo a validade da lei de Coulomb. Isso é né? Você tem uma precisão muito alta. De uma parte em 10 elevado a menos 17 atualmente. Sim. Exime lá que você corrija o 2 da lei de Coulomb. Então, talvez esse resultado você consiga obter um bound muito analisando os experimentos tipo Cavendish. Pois é, né? Sabe que é uma ideia bem interessante. É mais um comentário. Agora, sim, eu já tentei fazer isso em alguns modelos, né? Mas os modelos onde eu tentei, eu não consegui alterar a lei de Coulomb de maneira que fosse sensível a esse experimento, entendeu? Então, seria algo a verificar interessante, uma possibilidade. Pior que é uma coisa... Eu vou dar uma pesquisadinha agora, realmente. Não lembro agora. Eu honestamente, a gente não lembrou realmente de olhar isso quando a gente fez essas coisas, porque a gente estava entusiasmado aí com os torques que a gente estava encontrando, né? Mas, de fato, né? Tem vínculos muito fortes, né, nos experimentos clássicos, né, desse tipo, né? É uma história de 30 anos, essa história da lei de Coulomb. Sim, de fato, né? Vamos conversar a respeito aí, porque é muito interessante. Não pensamos, não lembro, posso estar esquecendo lá, mas... Eu teria outros comentários a fazer, eu gostei muito da sua palestra, mas eu acho que tem alguém que quer fazer uma pergunta a mais. E aí, como chair, meu dever Sim, cara. Espaço. Acho que é João Lucas, eu acho, né? Tem a próxima pergunta. Sou eu. Parabéns, professor, pelo seminário, foi muito bom. A minha pergunta é o seguinte:
em vários modelos que a gente tem de teorias de gravitação quântica que tentam discretizar o espaço-tempo, a grande dificuldade é na hora de você tentar construir o limite do contínuo depois, né? Vamos supor agora que você tenha uma teoria de gravitação quântica que, de certa forma, contemple a questão da violação de Lorentz. Como que seria a descrição, por exemplo, para você restaurar a simetria de Lorentz? Porque, de alguma forma, você precisa restaurar ela, né? Tipo, tem que ter alguma transição aí entre isso. Você saberia me dizer se teorias que contemplam a violação de Lorentz, o que elas dizem sobre você restaurar a simetria de volta quando você aumenta a escala, por exemplo, de comprimento? Sim, quando você discretiza, né? Como conciliar a discretização com simetria de Lorentz. Olha, eu não vou conseguir lembrar. Eu já li sobre isso há muito tempo, eu não vou me lembrar agora, então eu não vou me atrever a tentar responder isso agora, tá? Mas eu vou te indicar, por exemplo, que você pode olhar o artigo do Snyder, porque ele trata exatamente disso, certo? E é uma forma meio indireta que ele faz, tá? Eu lembro que era uma forma tudo quanto indireta, né? Ele tinha que promover coordenadas a operadores, né? E ele tinha algum argumento para dizer que o espectro seria discreto, só que ainda seria Lorentz invariante, porque você tinha a álgebra de Lorentz inalterada, tá? Então, assim, não é trivial, tá? Eu vou te indicar também um outro artigo muito interessante que eu não cheguei a citar aqui, tá? Mas que é bem sobre esse assunto. Então, mas aí ele está mostrando que você pode manter a invariância de Lorentz no espaço-tempo discretizado, certo? Então, mas vamos supor que o que eu estou falando é se você tem um espaço-tempo discretizado que quebra a invariância de Lorentz, como que você recupera a invariância de Lorentz quando você passa por quando fala o limite, né? Isso. Sim. Olha só, pessoal, eu vou pedir gentilmente para vocês conversarem em separado depois, que já estourou o horário. Tá? Ok. Cortesia. Tá bom? Eu vou pedir que abra os microfones para agradecer ao professor Alisson